Bom dia, eu sou o Gabriel e hoje nós iremos começar mais um episódio do Se Liga na História de O Menino do Dedo Verde. Pra você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro nós vemos como a história foi criada, ou então, melhor, como o criador teve a ideia de criá-la. Bem, hoje, como eu disse no começo, nós iremos continuar a história do O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde... O Menino do Dedo Verde. Eu achei que eu tava confundindo com outro livro aí que já passou. E falando em outro livro que já passou pelo Se Liga na História, você já foi no canal da Rádio Veloci? Pois lá tem quase todos os programas aqui da rádio. E você pode estar assistindo pelo canal do YouTube, o que é muito provável, já que na maioria das vezes as pessoas assistem lá e não da Rádio Veloci. Então, já que vocês estão assistindo aqui, ou melhor, lá no YouTube, por que vocês não vão no canal da Rádio Veloci e assistem por lá? Lá passa ao vivo. E também tem alguns programas que não podem sair aqui por causa de algumas coisas. Então, vai lá no canal na Rádio Veloci, ou então vai lá no canal do YouTube, aproveita e se inscreve. Lá tem vários e vários programas que podem ser tão legais e tão interessantes quanto esse, que vocês podem gostar até mais. Então, agora, dito isso, se liga na história! O Menino do Dedo Verde. Parte 2. 6. Tisto pôs um chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O Sr. Papai havia julgado melhor começar por aí, uma lição de jardim. Afinal de contas, é uma lição de terra. Essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim que os animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o Sr. Papai, está na origem de tudo. Tomara que o sono não venha, dizia Tisto consigo mesmo a caminho da aula. O jardineiro Bigode, prevenido pelo Sr. Papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro Bigode era um velho mecambúzio, de pouca conversa e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta cor de neve brotava-lhe entre o nariz e a sua boca. Como descrever os bigodes de Bigode, uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pá ao ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam duas chamas que saíam pelo nariz para queimar-lhe as orelhas. Tisto bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, senhor Bigode, disse Tisto tirando o chapéu. Ah, você chegou! Vamos ver do que é capaz. Está vendo aquele monte de terra e esses vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio, fazendo um buraco. Depois, ponha tudo em fila, ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos a semente que quiser. Pode ser? As estufas do Sr. Papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinha-se graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno. Cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmim pelo seu perfume, e até orquídeas, que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil: a raridade. Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para verem a estufa,
Ele postava-se à porta, de avental novo, tão amável e falante quanto o cabo de enxada. A menor tentativa de acender um cigarro ou tocar em uma flor, Bigode saltava sobre a imprudente. Era o que faltava! Será que as senhoras querem sufocar e estrangular as minhas flores? Tisto, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo e um serviço estava pronto. Passava-lhe ao seguinte. Os vasos iam se alinhando em frente ao muro, enquanto Tisto prosseguia ao trabalho, com afinco. Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tisto descobriu aquele dia por que aquele velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma touceira, já não há voz que chegue para distribuir um boa noite, meu senhor, ou bom apetite, ou saúde para quando alguém espirra. Todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem como ele é bem educado. Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada um. Então, Rosa Chá, sempre fazendo as suas, guarda os botões escondidos para fazê-los abrir quando ninguém espera. E você, trepadeira, está pensando que a rainha da montanha querendo fugir pelos altos dos castilhos? Veja se isso são modos, hein? Em seguida, virou-se para Tisto e gritou-lhe de longe. Então, é pra hoje ou é pra amanhã? Um pouco de paciência, professor. Só faltam 3 vasos, respondeu Tisto. Apressou-se em terminar e foi ao encontro de Bigode na outra ponta do jardim. Pronto, acabei. Bom, vamos ver, resmungou o jardineiro. Voltaram devagarinho, porque o Bigode aproveitava ora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu cabelo aspecto, ora para encorajar uma hortensia a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos de si, fora de si. Será que eu tô sonhando? Disse Bigode esfregando os olhos. Você tá vendo mesmo que eu? Estou, senhor Bigode. Ao longo do muro, ali mesmo, as poucas pessoas, a pouco passos, todos os vasos que Tisto enchera haviam florescido em menos de 5 minutos. Mas é preciso explicar. Não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais belas, as mais soberbas, as mais begônias, e todas formavam alinhadas uma espessa sebe vermelha. É inacreditável, dizia Bigode. É preciso pelo menos 2 meses para begônias assim. Um prodígio. É um prodígio. Primeiro a gente constata, depois procura explicá-lo. Tisto perguntou. Mas se eu não havia posto semente, senhor Bigode, de onde é que saíram essas flores? Mistério. Muito mistério, respondeu Bigode. Em seguida, tomou bruscamente nas mãos calejadas da mãozinha de Tisto. Deixa eu ver o polegar. Examinou atentamente o dedo do menino, em cima e embaixo, na sombra e na luz. Meu filho, disse enfim, após a madura reflexão. Ocorre que você tem uma coisa extraordinária, surpreendente. O que é? Você tem um polegar verde. Verde! Exclamou Tisto muito espantado. Eu acho que é cor de rosa. E até que está bem sujo. Verde coisa alguma. Olhou seu polegar, muito normal. É
É claro que você não pode ver, replicou o Bigode. O polegar verde é invisível. A coisa passa dentro da pele. O que é que se chama talento oculto? Só um especialista é que descobre. Ora, eu sou um especialista. Garanto que você tem um polegar verde. E para que serve isso de polegar verde? Ah, é uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Você sabe, há sementes por toda parte. Não só no chão, mas no telhado das casas. No parapeito das janelas. Na calçada das ruas. Nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada. Estão ali, só esperando que um vento as carregue para o jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre as duas pedras, sem terem podido transformar-se em flor. Mas se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, metal, madeira, tecido, roupa, chapéu, qualquer coisa, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí, diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia. E olha o resultado. Que inveja que eu tenho. Como seria bom para mim, o jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu. Tisto não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. Ou melhor, replicou-lhe Bigode, é que não fala nada pra ninguém, ok? Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos em geral trazem aborrecimentos. Você tem um polegar verde. Está acabado. Mas o guarde pra você. Fique em segredo, entre nós dois. E no caderninho de notas, entregue pelo senhor papai, e que Tisto devia assinar no fim de cada aula, o jardineiro Bigode escreveu apenas: esse menino revela boas disposições para a jardinagem. Sete. O temperamento explosivo do Sr. Trovões provia sem dúvida de um longo convívio com toda espécie de canhão. O Sr. Trovões era o braço direito do senhor papai. O Sr. Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã, para ter certeza que não faltava nenhum. Inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estariam tortos. Vistoriava as portas de todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas, e frequentemente ficava trabalhando até altas horas a controlar o alinhamento dos algarismos nos grandes livros de contas. O Sr. Trovões era um homem da ordem. Foi por isso que o Sr. Papai pensou nele para prosseguir no dia seguinte a educação de Tisto. Hoje será a lição de cidade e a lição de ordem! Gritou o Sr. Trovões no vestíbulo, como se estivesse falando com um regimento. Convém lembrar que o Sr. Trovões estivera no exército antes de passar aos canhões, e se não descobrira a pólvora, ao menos sabia usá-la. Tisto deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. Faça o favor de subir de novo! Disse-lhe o Sr. Trovões. E desça pelos degraus! Tisto obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo, uma vez que já estava lá embaixo. O que é isso que você tem na cabeça? Perguntou o Sr. Trovões. Um boné xadrez. Então, coloque-o direito. Não pense que o Sr. Trovões fosse mau. Só que tinha as orelhas muito vermelhas e zangava-se por daquela palha. Eu bem que preferia continuar minha educação com o Bigode, pensava Tisto, e pôs-se a caminho ao lado do Sr. Trovões. Uma cidade, começou o Sr. Trovões, que prepara bem a sua aula. Uma cidade se compõe, como você pode ver,
Diz ruas, monumentos, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade? O jardim? Respondeu Tisto. Não! Replicou o Sr. Trovões. O mais importante numa cidade é a ordem. Vamos, portanto, visitar primeiro o edifício onde se mantém a ordem. Sem ordem, uma cidade, um país, uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver. A ordem é uma coisa indispensável. Para manter a ordem é preciso punir a desordem. De certo, o Sr. Trovões tem toda a razão, pensou Tisto. Mas para que gritar desse jeito? Que voz de trovão! Será preciso fazer tanto barulho para manter a ordem? Nas ruas de Mirapólvora, os transeuntes voltavam-se para eles, e Tisto se sentia constrangido. Tisto, não se distraia! O que é a ordem? Perguntou o Sr. Trovões. A ordem é como a gente está contente, respondeu Tisto. Resmungou o Sr. Trovões, e suas orelhas ficaram mais vermelhas do que de costume. Eu já reparei, prosseguiu Tisto sem se intimidar, que o meu pônei ginástico, por exemplo, quando está bem alimentado, bem penteado e tem a crina trançada com um papel de chocolate, se mostra muito mais contente do que quando está coberto de lama. E sei também que o jardineiro Bigode sorri para as árvores que estão bem podadas. A ordem não é isso? Parece que essa resposta não satisfez o Sr. Trovões, cujas orelhas tornaram-se ainda mais vermelhas. E o que se faz com as pessoas que espalham a desordem? Perguntou ele. É claro que devem ser castigadas, respondeu Tisto, que supôs que espalhar a desordem fosse uma coisa como espalhar os chinelos pelo quarto ou brinquedos pelo jardim. Eles são postos aqui na cadeia, disse o Sr. Trovão, mostrando a Tisto, num largo gesto, uma imensa parede cinzenta, sem uma única janela, o que não é muito normal para uma parede. Cadeia? É isso? Perguntou Tisto. Exatamente! É isso! Disse o Sr. Trovões. É o edifício que serve para manter a ordem! Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grande preta, muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grande muralha preta viam-se duas grades pretas, e atrás da parede triste, outras paredes tristes. Por que é que os pedreiros puseram suas horríveis pontas de ferro por todas as partes? Perguntou Tisto. Para impedir que os prisioneiros fujam! Se a cadeia não fosse tão feia, disse Tisto, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Sr. Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. Que menino esquisito, pensou ele. Toda a sua educação está por ser feita, e acrescentou em voz alta. Você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam os prisioneiros aqui para curar sua maldade? Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Ah, ele é muito cabeçudo, pensou o Sr. Trovões. Tisto viu, atrás das grades, prisioneiros caminhando em roda de cabeça baixa e sem dizer palavra nenhuma. Pareciam terrivelmente infelizes, com a cabeça raspada, as roupas listradas e os sapatos grosseiros. O que é que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o Sr. Trovões. Imaginem, pensou Tisto, se o recreio deles é assim, o que serão então nas aulas de aula? Essa prisão é realmente muito triste.
sentia vontade de chorar, e não disse uma só palavra no caminho de volta. O Senhor Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal, e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tisto: "É preciso vigiar esse menino. Ele pensa demais." 8. Não há a menor dúvida. Tisto fazia a si mesmo muitas perguntas, até mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que sonho é sonho, e que não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada, mas ninguém pode evitá-los. Ora, Tisto, quando estava dormindo, viu seu pônei, ginástico, inteiramente raspado e andando em roda entre altas paredes escuras, e atrás dele os puros sangues groselhas, também de cabeça raspada, vestidos com roupas listradas e os pés enfiados em ridículas botinas. Rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém o estava observando, tomou um impulso e deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus 4 sapatos e relinchava de dor. Tisto acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. "Felizmente, isso não passou de um sonho", disse logo consigo mesmo. "Ginástico está na cavalaria e os puros sangues também." Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para um cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. Por que tornarem tão feios os pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza que se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. Será que a gente podia fazer... O que será que a gente podia fazer para ele sofrer menos? Ele ouviu bater às 11 horas e depois da meia-noite, no campanário de Mirapólvora. E de repente, uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas, bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez tornassem mais comportados. Ai, se bem que eu poderia utilizar meu polegar verde. Vou falar com o Sr. Trovões. Mas logo se lembrou que o Sr. Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou também do conselho do Sr. Bigode a não falar a ninguém sobre seu polegar verde. É preciso que eu faça tudo isso sozinho, sem ninguém saber nada. Uma ideia que se instalara em uma cabeça em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tisto percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda, e o outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela. Eis no que dá para jogar janelas para o alto. Tisto deslizou para fora do quarto. Os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora, a lua estava cheia. Tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta das pessoas que passeiam à noite. Logo que viu Tisto, de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto de uma vasta polidela em seu rosto de prata. "Se eu não tomar conta desse garoto", pensou ela, "vai acabar caindo no buraco." Reapareceu mais brilhante que nunca. Dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim, protegido pelas luas e as estrelas, Tisto, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculo até a cadeira. Ele não estava muito tranquilo. É claro
pois era a sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o Bigode não tenha se enganado. Tisto foi aplicando seu polegar por toda a parte que podia. No chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos das pedras, ao pé de cada haste das grades, no buraco entre as pedras. Fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tisto, precisa acordar. O criado Carolo, creio que já dissemos, falava com um forte sotaque estrangeiro. Tisto tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado de seu empreendimento noturno, porque a cadeia, meu Deus do céu! Um tiro de canhão dado pelo Sr. Trovões na praça central de Mirapólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estupor dos mirapolvorenses, era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora, ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformava num castelo de flores, palácio de maravilhas. Antes das 10 horas, a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida. Antes, o grande muro coberto de rosas, 10 grandes, transformadas em enlatadas. Nem uma só janela da cadeia, nem uma só grade que não houvera recebido sua reação de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos na parte superior dos muros substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. A Madre Silva crescera tão de perto que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tomaram do seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão boquiaberta contemplava o guarda resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo, dentro de um verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando Tisto de chapéu de palha vinha ao seu encontro à segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com essas palavras: Ah, você tá chegando. Nada bom o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo. Tisto sentiu-se um pouco constrangido. Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha um polegar verde, disse Tisto numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava de transbordamentos. Muito bem, replicou ele. Mas você abusou da Madre Silva. É preciso ter em mente a Aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem, mas de flor escura. Da próxima vez, insista mais nos volúveis, que dão uma nota de alegria. Assim, Bigode tornou-se um conselheiro secreto de Tisto. Bom, por hoje é só. O que vocês acham que pode acontecer, hein? Bem... Agora, como de costume, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que assistiram a última parte, a do Meu Pé de Laranja Lima,
Eu disse todo o programa, eu disse até no Pequeno Príncipe, eu disse às vezes que ajuda demais, que incrível, muito obrigado a todos vocês que assistiram, que reassistiram, que não assistiram pela primeira vez, que ainda não assistiram. Como vocês sabem, isso daqui é uma parte 2. E então, se você quiser assistir a parte 1, é só você ir lá no canal da Rádio Velas. Aproveita e se inscreve. Como eu disse no começo, lá tem vários programas que eu acho que vocês vão achar tão interessantes e tão legais quanto esse. E nesse ponto eu acho que todos vocês já foram lá, não foram? Não? Então vão lá. Bem, como eu ia dizendo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que deem like, que comentam, que, sabe, ajudam a continuar. Então, se você quiser assistir os outros programas, que não quer dizer os outros programas também, é só ver lá no YouTube, no canal Rádio Velas, como eu disse várias e várias vezes, como eu tô repetindo várias vezes. E lá também tem a playlist do Se Liga na História, que tem todos os programas até agora de Se Liga na História. É a playlist Se Liga na História. Lá tem 2 livros que eu li antes desse daqui. E também tem a primeira parte, tá? Tem O Pequeno Príncipe e também tem O Meu Pé de Laranja Ali. Se você quiser assistir mais do Se Liga na História, vai lá e assiste. Muito obrigado e tchau! E até o próximo programa!